Na sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, nós vamos ler do verso 36 ao 39. Eu coloquei o tema aqui: você é a última chance de alguém. Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 39. Diz assim a minha tradução: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Você já reparou em um jogo de futebol, como é que funciona? Alguns aqui conhecem futebol, alguns aqui jogam futebol, alguns aqui já jogavam. Eu até jogo bem, só que a bola fica na frente e me estrova hoje em dia, né? Mas já fui jogador, já joguei pela federação, já joguei contra o Coritiba, contra Paraná Clube Atlético, já joguei, né? Mas na juventude. Só que depois não vai mais. E eu era zagueiro, tá? Quem foi meu treinador foi o professor Edson, jogava no Flamengo, jogou no Cruzeiro, foi campeão brasileiro para alguns times, inclusive o Coritiba, em 85, e ele foi meu professor. E quando ele viu que eu jogava no ataque, ele falou: não, você não tem esse jeito aí de ponta direita igual você acha que você tem. O jeito que você grita no campo, o jeito que você dá jogo de corpo, que você fica dando ordem no campo, você vai ser zagueiro. Eu fiquei frustrado. Você quer fazer gol. Quem fica na história não é quem defende ou quem passa a bola para quem faz gol. Quem faz história é quem faz gol. Mas ali eu pude observar um negócio interessante. Como zagueiro, e depois cabeça de área e zagueiro, eu pude reparar muito nas reclamações do goleiro. O goleiro é um angustiado. Por quê, pastor? A bola passou do meio de campo para o lado dele, o goleiro já começa a abrir as pernas e ficar assim, ó. E o goleiro já começa a gritar mais que o zagueiro. Direito, aqui, vai lá, pega, Vini! E começa por quê? Porque se passar pelo meio, se passar pelos laterais, cabeça de área, se passar pela zaga, o goleiro, ele é a última esperança do time. Você já ouviu falar a expressão mão de alface? Tem goleiro que parece que tem a mão de alface, ele vai defender, a bola passa como se a mão não tivesse firmeza. Porque o goleiro só no pênalti, nos pênaltis que ele pode brilhar. Quando o time dele está ruim, é aí que um goleiro brilha, porque ele vai salvando o time. E ele tem que estar bem posicionado, mas não basta só ele estar bem posicionado. Ele também tem que ajudar o time dele pelo ângulo que ele está vendo. Por isso que o goleiro, ele é a última chance daqueles que falham. O goleiro é a última chance daqueles que não prestaram atenção, um que quis ser egoísta lá na frente, não quis passar a bola, perderam a bola, agora não consegue voltar. Não adianta o goleiro ficar, eu não vou na bola, porque quem mandou ser egoísta? Fominha, não passa. Não adianta. Não adianta. O goleiro, ele é a última chance de alguém. E Deus ministrou no meu coração sobre o cristianismo, pois assim como Noé, Jesus disse isso, assim como nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Senhor. Noé foi a última chance para aquela geração. Nós podemos ser a última geração de pregadores hoje. Nós podemos ser a última geração de cristãos hoje. Está tudo armado para a vinda do Senhor. E nós podemos ser a última geração. Parece exagero quando algumas pessoas, agora já não acontece tanto assim, mas era comum você ir para o centro, e eu mesmo fiz isso, e está lá na praça com a Bíblia na mão, e está pregando. E sempre aparece algum lá, ou que bebeu, ou não, ou que está aflito,
E às vezes você fica a tarde inteira, o dia inteiro, pregando, falando da palavra de Deus. E às vezes uma pessoa chega e fala, eu estava pensando em cometer suicídio. E você disse uma palavra, na verdade não foi você, né? O Espírito Santo, através da tua vida, disse uma palavra que abriu uma luz na minha mente que estava toda escura. Eu queria pedir uma oração por você, eu queria me reconciliar. Você não sabe como é que está a minha vida, as notícias que eu tive, e você ora. Às vezes você nunca mais vê aquela pessoa. Eu lembro até na minha adolescência, eu fazendo trabalho de evangelismo, lá no Auer, e era cansativo o dia inteiro, e você ficar pregando na rua, entrega panfleto. Falei, meu Deus, eu nem moro lá, eu moro para cá, mas ajudando as igrejas até de lá, todo dia. E aí você vai vendo resultados, às vezes você encontra pessoas hoje em dia, e as pessoas falam, meu Deus, Deus colocou você na minha vida aquela vez, você não lembra? Eu não. Esses dias eu estava no Carrefour, uma mulher ficou olhando para mim no corredor. Aí eu fui para outro corredor, ela foi para outro corredor e ficou olhando também. Rapaz, uma segunda-feira. Aí daqui a pouco eu fui para outro corredor, ela veio de novo. Aí, rapaz, assalto aqui dentro ou o que é? Aí ela chegou, desculpa, mas é que você pregou esses dias num lugar. E eu estava dando última chance para o meu casamento. E você orou pela minha vida. Mas tinha mais de 700 pessoas lá, não ia saber. Por isso que todo culto é importante. Todo posicionamento nosso é importante, porque pode ser a última chance de um time, a última chance de alguém. E ao longo dessa mensagem, Jesus, aqui no capítulo 24, ele está se dedicando desde o capítulo 22 a falar aos seus discípulos e à multidão que se aproxima sobre os sinais da sua vinda. Olha, se um goleiro fala, gente, a bola já passou no meio de campo, fica esperto, para de ficar brincando aí. Pessoal, a bola está aqui no início da área. Para de ficar tocando a bola aí, pelo amor de Deus, eles estão avançando. É para frente que se joga. E aí as pessoas não dão ouvido, o que vai acontecer? Vai sofrer um gol e tudo mais. Então havia no coração dos discípulos a mesma inquietação que nós temos nos dias de hoje. E Jesus disse, olha, saber exatamente o dia da volta, o dia que Jesus virá, ninguém sabe. Só o Pai sabe. Ele diz que ele vem como um ladrão. Se você souber, o ladrão vem essa noite, então eu já vou deixar aqui uma arapuca, né? Já vou ligar para a polícia ficar de plantão, porque eu sei que o ladrão vem. Você se mas quando você não sabe quando ele vem, você leva uma vida prevenida e preventiva. Não é? Eu lembro de uma história de um pastor contando que a professora chegou para um aluno e disse para o aluno assim, fulaninho, a tua carteira está toda bagunçada. Se eu chegar de novo, naquela época da palmatória, se eu chegar e a tua carteira estiver bagunçada de novo, você vai receber uma advertência. E saiu. Ele olha para o coleguinho do lado e ele fala assim, então é melhor, pelo menos uma vez por mês, eu arrumar minha carteira. Aí o colega disse, mas e se ela vier semana que vem? É verdade, melhor eu arrumar pelo menos uma vez na semana. Ela, mas se ela vier amanhã? Ele falou, o negócio é manter a minha carteira organizada. E aí você vai ver casais que dormem sem se falar. E aí você vai ver que se o Cris, você torce pro Atlético Mineiro? Você é corintiano? Já foi preso? Não, tô brincando. É brincadeira, meu irmão. Tava com um palmeirense aqui que levou uma sacola hoje do Flamengo. Até onde eu vi, pelo menos, né? Até onde eu soube, nem assisti. Mas até perdi o fio da meada. Brinquei com o Cris do Corinthians. O Cris brincou comigo sobre a questão Palmeiras, do Curitiba. Brincou. Não gostei, azedei com ele. O tipo do cara. Daí, mas ele não paga minhas contas? Fico sisudo. Não estou falando com ele. Semana que vem também não. Esse cara é muito cheio e não sei o quê. Fica parecendo Evódia e Siquém na Bíblia. Jesus vem e os dois emburrados ficam. Porque embora o céu seja quadrangular, como dizem Apocalipse, não uma instituição quadrangular. Quando ele fala quadrangular, está falando que é equilibrado de todos os ângulos. No céu não existe canto. Nós precisamos respeitar o espaço das pessoas, ter um distanciamento saudável um do outro, sim, para respeitar a melhor relação.
Tem gente que quer estar junto direto. Tem gente que... Eu nunca saí comer uma pizza, por exemplo, com o pastor Sadi, né? Teu pai. E o teu pai está na igreja já há uns 18 anos. Mas nós nos damos tremendamente bem. Isso não incomoda nenhum de nós dois. Nenhum de nós dois. Então, eu estou falando essas coisas para você porque comunhão tem muito a ver com salvação. É o único ponto na Bíblia que impede uma pessoa de tomar Santa Ceia. Se a pessoa não discernir, não entender o corpo, a comunhão de Cristo. Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem, porque não entendem a comunhão. É o que está falando. E ainda faz facção dentro da igreja, divisão. E aí, marido, mulher, mãe que não fala com filha, filho que não fala com mãe. Meu irmão, o goleiro está gritando. Hoje eu represento o goleiro aqui. Está gritando, está falando. Cada situação global, a cada novo movimento do sistema mundial, o nosso coração entra em expectativa, se inclina, se preocupa em acertar os ponteiros da vida, desatar os nós da vida, que pode nos custar a salvação eterna. Quem é que lembra o que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Lembra? Eu lembro o que eu estava fazendo. Na época, eu era office boy ainda, em 2001. Talvez você não tinha nem nascido. Mas de repente eu cheguei no escritório do hospital. Rapaz, um avião bateu num prédio dos Estados Unidos. Eu falei, cara, acidente desse jeito? Será que o piloto estava bêbado? E aí de repente, não, era um ataque terrorista. Foi um choque aquilo para todo mundo. E aí todo mundo lembra o que estava fazendo na época. Eu lembro, você lembra do momento? É um choque. Eu lembro. Então, o que eu me preocupei na hora? Meu Deus, será que é uma coisa? Será que foi arrebatamento eu fiquei? Porque se o piloto era cristão e foi arrebatado, o avião desgovernou. Na hora passa um monte de coisa, ainda mais eu tinha 16 anos, mas na hora passa um monte de coisa da cabeça. Então Jesus ele começa a dar a eles uma série de sinais. Ele fala figuradamente sobre relâmpagos, ele fala sobre coisas rápidas, ele fala sobre colheita, ele fala sobre pessoas juntas, e uma será retirada, outra será deixada. Ele fala sobre um casal, né? 2 no campo também, um será tirado, outro será deixado, outro levado. Está falando, sabe, no casamento quem que você é? Aquele que fica puxando ou aquele que tem que ser de guindaste para ficar puxando? Quem que você é? Você é aquela pessoa que, meu Deus, sempre encontra uma dificuldade, tem que ir, tem que fazer, meu Deus, e a pessoa sempre tem que ficar puxando, ou você é aquela pessoa que sempre está puxando? Quem você acha que vai ser arrebatado? Quem que é o peso aí? Vamos tentar equilibrar, né? Então, Jesus, ele dá um exemplo muito próprio para eles, muito oportuno. Ele diz, será como nos dias de Noé. Aquela geração habituada a conversar sobre a sua própria história, a inculcar na cabeça dos seus filhos sobre como foi a história dos israelitas, eles sabiam o que era quando Jesus se referia sobre os dias de Noé. Não era uma história distante do conhecimento deles. Tem um livro de Flávio Joséfo, escrito em 70 depois de Cristo, que eu tenho esse livro, é a História dos Hebreus. E Flávio Joséfo é um historiador judeu, que ele pensou que no ano de 70, quando os judeus tentaram se levantar contra o Império Romano arrebentou com eles, inclusive com o templo, e sobrou só uma parede do templo, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Flávio Joséfo pensou que tinham queimado todos os pergaminhos. Então ele começou a reescrever com os detalhes de um escriba, que preservavam a lei. E ele fala, acrescentando a história, que não está na Bíblia, alguns detalhes sobre Noé, sobre tantos ali. E nem a nossa Bíblia, ela vai trazer Noé. Ele plantou uma vinha, tomou o vinho depois fermentado, se embebedou e acabou dormindo pelado, arrancou a roupa de madrugada. E acabou escandalizando ali um filho que veio, olhou, foi falar para outro, foi o Cã. Agora, quando você vai ver o livro do Flávio Joséfo, ele coloca detalhe, fala, Noé plantou uma vinha, colheu a uva, e por desconhecer o efeito do vinho fermentado, ou da uva fermentada, acabou se embebedando, sem saber, porque desconhecia.
E aí ele coloca os detalhes de tudo. Então, isso enriquece muito. Por isso que o judeu sabia muito bem quando Jesus falava: será a minha volta, será como nos dias de Noé. E nós somos uma geração que, mesmo vivendo nesse presente século, não fica difícil imaginar como foi nos dias de Noé. Se você for no capítulo 6 de Gênesis, a gente começa a perceber o que Jesus queria dizer. Não é uma questão pós-catástrofe, como eu imaginei. Não! O avião bateu lá em 2001, em 7 de setembro, né? Não, vai ser um dia como qualquer outro dia, a Bíblia diz. Vai ser um dia que as pessoas são quem são e irão estar desapercebidas. Quem deixa a carteira desorganizada, a vida vai estar desorganizada. Uma hora sai caro algumas coisas. Uma vez eu cheguei para um rapaz e falei para ele assim: olha, você fica 2 meses sem falar com a tua mãe, daqui a pouco você fica 4 meses sem falar com teu pai, daqui a pouco as tuas filhas, ou filho, você fica, teve uma situação que ficou acho que 1 ano sem falar, daqui a pouco você briga com os teus vizinhos, daqui a pouco você briga com fulano, a própria esposa sem se falar, se embua. Uma hora isso vai sair caro para você. Foi batizado na igreja, foi tudo. Uma situação que não gostou, se afastou da fé, se afastou disso. E aí a vida começa a embolar em tudo, porque a vida não volta a ser a mesma. Não volta. E começou a se embolar em tudo. Por quê? Uma hora, uma situação que a pessoa não quer mudar, vai custar muito caro. E quando Jesus vir, ele vai vir e nós seremos realmente quem nós somos. Se você sabe que a bola está vindo, o goleiro sabe que a bola está vindo, você vai se preparar. Mas e quando você não sabe? Você vai ter que estar na tua posição. Mas eu estou enjoado de ficar dentro da área, eu queria ser mais livre. Jesus está falando sobre sinais rasteiros, mas também claros. Lembra como nos dias de Noé viviam? Como se portava o povo, como eles se relacionavam, como eles se davam respostas, como eram as relações, será semelhante. Baseado nisso, nós podemos supor, não está longe não, esses experimentos. Você vê, eu levei uma mensagem como essa no ano de 2013. No ano de 2000, eu lembro que no ano de 2000 as pessoas falavam: vai ter chip na mão, você vai ver, vai ter um sistema financeiro mundial, que eles vão ter controle financeiro de todos nós. Sabe que muitos falaram: capaz, rapaz, você acha que vai ter controle financeiro mundial? Essa história de chip na mão. Pois é, estudo sobre o que eu estou falando. Na Suíça, na Europa, alguns países preferem ser tudo na mão ali. Vai passar na catraca ali, vai fazer qualquer coisa ali, vai fazer um pagamento ali. Não é melhor por causa de sequestro, por causa dos meus familiares, sabe onde que eu estou, sabe isso, sabe aquilo. Agora olha a relação do Pix aí. Olha o que o governo está querendo fazer agora. Está querendo debitar imposto de renda direto da nossa conta bancária. Isso é um projeto de lei, viu? Você pode pesquisar sobre o que eu estou falando. Está querendo mudar as formas da arrecadação através do movimento Pix. Por quê? Porque o dinheiro físico está sumindo. A nível mundial, se der uma pane, quem é milionário vai ver que não é milionário. Ué, que é acostumado só a ficar mandando os outros fazer, porque eu tenho dinheiro, e não aprende a fazer nada. Ih, meu irmão. Então, pessoas que têm esse medo sempre falam: olha, deixe dinheiro físico guardado em casa, pelo menos um tanto. Mas chega uma hora que nem isso vale, dependendo da situação. Não vai valer nada. Tá? Você percebe que as coisas primordiais da vida é o que é dinheiro. Né? Então, baseado nisso, consegue perceber que aquelas coisas que falavam lá atrás e parecia utopia, hoje é uma lógica, faz parte da rotina. Paulo escreveu algo sobre o comportamento dos últimos dias, quando ele fala em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 9, e 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 e 4. Ele fala algo muito interessante, ele fala: homens amantes, pessoas, homens amantes de si mesmo, desobedientes a pais e mães. Ele começa a descrever uma série de comportamentos que parecia que antigamente não aconteciam. Mas hoje, meu irmão, a desonra tomou conta de uma forma impressionante. Se você for educar um filho teu hoje, como os teus pais te educavam, você vai preso.
pelos próprios filhos, dependendo. Não é? Eu não estou dizendo dos exageros que faziam, que era muito errado, né? Aqueles níveis de agressão e coisa e tal, né? Eu sempre lembro que a tua esposa fala: ah, a Rosa tá ali. A Rosa vê assim: a minha mãe, olha, uma mulher que cuidou da gente, coisa e tal. Mas, nossa, ela chegou a bater e pisou na garganta, né, Rosa? Ela chegou a pisar, não dela, né? Mas caiu no chão, pisou na garganta. O Osmair chegaram a agarrar ele e pegar um salto, né, Osmair? Era tamanco ou era salto? Salto. Seguraram ele, a tua mãe que bateu? E a mãe dele bateu com o salto na boca dele. Nem no Vietnã faziam isso. Meu Deus, nem no CT2 fazem isso, Osmar. Pelo amor de Deus. Imagine só. Né? E o homem está chegando aos 70 anos, aí depenado, mas cacarejando, né, Osmar? Graças a Deus, mas olha o que era. Então eu não estou falando desses extremos. Do filho batendo no filho, o filho caiu no chão, se pisar na garganta. Olha, esse casal é vietnamita mesmo. Né? Ou da mãe, as irmãs pegar, segurar ele, a mãe chegar e bater com o salto na boca. Meu Deus do céu, por isso que fugiu de casa quando era criança, né? Foi morar sozinho no Rio Grande do Sul com 13 anos. É isso? 14? Olha aí. Então, há 4 exemplos, entre tantos, que eu quero lembrar vocês sobre os dias de Noé. Os sinais da vida, da vinda e a última chance de alguém, porque hoje é culto de missões, né? Então, a primeira coisa que marca em Gênesis 6 é que os filhos de Deus olhavam para as filhas dos homens atraentes e as tomaram para serem as suas esposas. Isso é, os filhos de Deus olhavam para as filhas dos homens que achavam atraentes e a tomaram elas para serem suas esposas. Isso é. Então a primeira característica pré-diluviana é onde o santo e o profano se entrelaçam. Ele está falando sobre, não é como aquele livrinho amarelo, o Testemunho de Jeová, apresentava que era anjo que tinha relação com mulher. Meu irmão, anjo não tem semente. Pelo amor de Deus, por mais que haja na teologia algo chamado de teofania, não pode acontecer isso. Tá? Ele está falando sobre a geração de Sete, filhos de Deus, e a geração de Cã, ali. Então, algo bem interessante. Ele está falando sobre algo direcionado, ligado a Deus, e algo que decidiu ir por um outro caminho. Então ele está falando sobre estilo de vida. Característica diluviana é onde o santo e o profano se entrelaçam. Onde o puro e o impuro se entrelaçam. Isso vai muito além de julgo desigual. Isso é a tentativa da junção das coisas que jamais poderiam se unir. Olha, a gente estava falando esse tempo atrás de algumas coisas que falam, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Aí uma pessoa falou bem assim, lá no inferno tem uma porta, sim, grande escrito na porta, porta do nada a ver. Realmente tem coisa que é utopia de crente. A gente chama de crente aleluiado, crente noia. Pelo amor de Deus, sai de uma escravidão e entra numa outra escravidão. Nada pode. E o cristianismo não é um monte de proibição. O cristianismo é consciência. Eu não faço isso, porque eu sei onde que isso vai dar. Então, tem gente que não está no evangelho pela salvação, não foi transformado por isso. Mas tem gente que está no evangelho por um interesse de dinheiro. Não tem moral nenhuma, mas fica tentando usar a boa intenção, a boa fé de pessoas para ter vantagem, usando essas coisas. Algumas pessoas somente para a propagação do próprio prazer. Esse tempo atrás, até aquele cantor lá, da minha época, esse aí, que canta, oh baby me leva, lembra desse carnista? O latino, ele dizendo que vai tentar introduzir ou se envolver na música gospel mundial, porque se tornou um campo muito promissor. Agora, o latino é convertido? Houve uma conversão verdadeira? Não, a ideia dele é o quê? Isso aqui, ó. Esses cantores aí, como aquela Priscila e alguns outros que enriqueceram através da música gospel, depois ficam reprovando o mundo gospel. Por quê? Porque se envolveram com os traias. Estava lá J.A., estava lá aquela... Esqueci o nome daquela menina. E esse rapaz também, Leonardo, que era esposo do Leonardo Gonçalves, acabaram até separando, mas fumavam uma maconha lascada, se envolviam no meio de um monte de droga e coisa e tal. É lógico que vai aparecer, olha o J.A., olha esse povo, olha essa situação toda.
O que vai dar? Kleber Lucas, sei lá quantos casamentos esse homem já teve, e aparece ele nos vídeos agora com uma garrafa na mão, bêbado, é isso aí, e contra os cristãos. Esses tempos atrás, numa entrevista, no podcast, ele e o Caetano Veloso cantando gospel, e ele falando, você sabia que tem uma música racista na harpa crescer? Qual? Alvo mais que a neve? Ele falando isso. Kleber Lucas, olha o nível que vai chegando essa lavagem cerebral. Isso é, aquilo que era para ser santo se mistura com o profano e vira, aí não é evangelho, é uma coisa. Como que vai envolver pessoas? Agora você olha para a vida do Rodolfo. Rodolfo, eu era fã dele quando eu era lá do mundão, das músicas, do rock, que eu gostava, sempre fui muito eclético, mas gostava muito. E aí, em 2000 na verdade, eu estava trabalhando e de repente eu passei por uma banca e eu vi uma foto numa revista. Rodolfo, um monte de borboleta ao redor assim, aceitou Cristo, agora convertido. Fui ler a revista. Ele falou que ele foi evangelizado, começou a estudar a Bíblia, largou da maconha que fumava desde os 13 anos, era uma vida desgraçada de drogadição e coisa e tal, e agora lançou o CD, tal, ia lançar o CD Rodox, que era um CD cristão, e um homem que teve uma conversão verdadeira. E aonde ele passa, ele testemunha o que Deus fez na vida dele. Não como esses aí que cobram uma verdadeira fortuna, 60 mil, 120 mil para ir cantar. Rodolfo, ele vai cobrar as despesas dele, ó, paga o lugar que eu vou ficar, se a igreja quiser dar uma oferta, amém, né? Tem uma gente, mas ele tem direitos autorais, ele tem uma vida rentável, um tanto que não é monstruosa, mas é o importante para ele viver. Então isso é uma conversão. Isso é importante. Como o Nelson Ned, que era um cara extremamente alcoólatra, absurdamente cheirador, e tomava pelo menos meia garrafa de uísque antes de cada show dele. E o que Cristo fez na vida dele? As coisas que ele descreve. Pena que alguns, como o Chico Anísio, para quem não sabe, era um cheirador, tinha platina dentro do nariz. Você pode pesquisar sobre o que eu estou falando. Porque essa vida fora, as pessoas não imaginam o que eram os trapalhões, o que era, né? E aí houve uma conversão verdadeira. Mas daí não há o profano envolvido. Ele nunca mais se envolveu nisso. Ele só testemunha, ele faz apelo do que Cristo fez na vida dele. Aí agora existe aqueles que não são, teve uma época que eram os pregadores, depois se tornaram os preletores. Preletor fulano de tal. Ele chega na igreja, Pompeu, Pompílio Pomposo, um corredor de obreiros, né, que as pessoas não podem chegar até ele, e parece que ele entra flutuando nos templos, né? E parece que quando ele sobe no altar, ele começa a falar o carioquês. Irmãos! Ele começa também a querer mostrar uma questão sobrenatural. Já coloca o microfone com eco. E aí, ele fala para o pastor assim, pastor, vou fazer um apelo e vai ser assim, ó, e ó, depois, ó, metade. Você está entendendo sobre o que eu estou falando? O absurdo que é. Meus irmãos, o profano e o santo querendo se envolver, se entrelaçar desse jeito. Tem que tomar muito cuidado com isso. Gente que não está no evangelho. Não, e tem mais ainda, né? Agora, virou uma moda, alguns anos atrás ali, dos coaches, que são pessoas que querem falar para você como você enriquecer, como você administrar. Até aí, tudo bem. Você quer comprar um programa de uma pessoa, como enriquecer, como prosperar, como fazer essa gestão, né? Tudo bem. Agora, querer usar a Bíblia e depois ir contra o Evangelho, aí é um profano. Colocar essas pessoas no altar, aí se torna muito complicado. Enganam uma multidão de gente. Isso é muito sério, gente. É ver os filhos de Deus se preocupando em ser mais atraentes para o mundo, mas não pelo fator evangelístico, mas pelo gosto do mundo. Como se parece com a geração pré-diluviana. Então as igrejas, elas estão cheias de eventos para todas as idades, buscando espiritualidade, comunhão, o ajustamento do corpo, mas esse filho de Deus aí, essa filha, não satisfeito, porque a igreja faz de tudo para servir, para atrair,
para convencer do evangelho, disse, não está bom isso aí, nós queremos uma festa igual a deles. Eu quero fazer igual lá, eu quero ser igual lá. Saudade do Egito. Saudade do Egito. Não, sabe o que é, pastor? É que eu sou uma pessoa culta, entendeu? Então, uma pessoa culta, veja bem, pastor, aqui o Gilberto, aqui o Gil, sabe aquele de lá mesmo, o Tom. Então, meu irmão, nem esses caras vendiam disco. Quem sustentava esses caras era o Amado Batista que sustentava. Eles que vendiam. Roberto Carlos que vendia. Esses caras nem vendiam. Mas as gravadoras também caíram nesse papo de militância. Não, mas veja bem, são cultos. Meus irmãos, e algumas pessoas conseguem agora na nova moda colocar o evangelho progressista. O evangelho da inclusão. Quando que o evangelho não foi da inclusão? Porque o evangelho aceita todos. Mas o evangelho molda a todos num padrão celestial. Venha como está. Mas o evangelho nos molda num padrão celestial. Quando que o evangelho não foi inclusivo? Agora, o que querem fazer é uma inversão. O que querem fazer é uma contaminação. Isso é muito sério. Se Satanás, veja bem, enganou a cada 3 anjos, um anjo com a sua conversa, a terça parte dos anjos do céu, imagina o que ele vai fazer com um crente que não lê a Bíblia. Imagina o que ele não vai fazer com um crente que não vem no discipulado. Nem dando sopa, nem dando comida, se esforçando. O pessoal vai ter um café da manhã, vai ter isso. Não vai. E aí quando vai, podia ter mais sal. Meus irmãos, sabe, o inimigo, ele é muito rasteiro e sorrateiro. E ele fica observando para esperar um momento oportuno. Como se esperasse uma brecha para ele dizer, meu ombro é amigo, tá vendo? Tá vendo que tem gente falsa lá? Tá vendo que tem situação assim? Você não precisa disso, você não precisa... E aí, ele vai até através de mensagens gospel, inflamando o teu ego. E daqui a pouco o teu ego está tão inflamado, o teu orgulho tomou tanta conta que você não consegue mais conviver com pessoas. Porque fica com aquele discurso, eu mereço, as pessoas deveriam me dar mais atenção, ali eles me recebem melhor, aqui eu tenho mais oportunidade, aqui vão me servir melhor, aqui vão me abrigar melhor, aqui eu, ali... Você está entendendo? E a pessoa não entende o senso de missão sobre servir. Começa a desenvolver uma ideia de injustiçado. E fica insuportável. Aí fica aquele rapazinho que joga videogame no celular a noite inteira, acorda 2 horas da tarde, fora o teu pai e tua mãe, ninguém vai aguentar você. Mas eu tenho 17 ainda. Mas eu tenho 21 ainda. Na adolescência vai até os 24, 26 anos. Aí fica aquela menina que ela acha que ela é uma Barbie. Ela acha que ela é uma princesa. A princesa tem responsabilidade de quem vai assumir um reino. Então ela se prepara. Mas essas não são. Uma pessoa mimada não é uma pessoa que tem tudo. Uma pessoa mimada é quem não valoriza aquilo que tem. Nunca consegue enxergar o que tem. E sempre se mostra insatisfeita. Só que isso leva para dentro das igrejas. E isso vai acabar em tristeza, vai acabar em dor. Quando não perca da vida eterna. Cuidado, porque, mas eu sou evangélico. Meu irmão, qual é o reflexo, quais são os frutos do Espírito Santo na tua vida? Se eu perguntar aqui, me diga um fruto do Espírito Santo. Eu sei a alegria. Pois é, porque parece que tem gente que não tem nenhum fruto do Espírito Santo. A alegria passa longe. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tem que lavar o rosto com dipirona. Para ver se sara dessa febre aí. Fala outro fruto do Espírito Santo aí. Quando chegar no 3º ou no 4º, não sabe mais. Quando eu falar longanimidade, uma pessoa longa no ânimo, na esperança. Primeira situação, já desanima, já emburra, já empaca, já fala palavrão. Pastores que a boca parece que empresta para o inimigo. É verdade, até o capeta fica, eu não sabia dessa. E anota. Então, o primeiro sinal pré-diluviano é quando o profano e o santo tentam se entrelaçar.
Isso tem acontecido muito, muito mesmo. Agora tem um rapaz aí, com cabelo comprido, que usa umas roupas femininas, tem barba, um óculos colorido, e ele foi pregar num congresso de homens. Daí ele é casado com outro rapaz. E ele foi pregar, não da Quadrangular, ele foi pregar nos progressistas aí. E aí, você faz um evento de homens aqui na igreja e fica chamando os homens, discipulado e coisa e tal. Cadê os homens? Porque o Deus de muitos é só o dinheiro. Só o dinheiro. Só vai onde pagam. Ou se não, eu quero é prazer. Eu quero descansar, eu quero prazer. Não vem no culto. Não se posiciona. Não é? Então, eu estou me arrebentando todo dia trabalhando na igreja ou ajudando alguma pessoa para fazer. Você pode perguntar ao pastor como é que está a tua mão hoje? Todo dia eu vou mostrar para você um machucado novo na minha mão. Pode ter certeza. Um machucado novo vai ter. Está cheio. Mas eu sempre estou pedindo ajuda. E às vezes tem gente de férias, está em casa, mora perto, sabe que está, mas não se dispõe. E às vezes é para ajudar a própria família. Gente, o que nós estamos vivendo? Você vai ver a força de uma sociedade pelos homens e depois pela família. O que está acontecendo? Segundo ponto. A segunda coisa marcante na geração pré-diluviana é que, em consequência disso, começa o surgimento de gigantes na terra. É o que a Bíblia fala ali. Gigantes na terra. Quem já viu um gigante aqui? Ô pastor, como assim gigante? Está cheio de gigante. Também tem algumas igrejas aí. Como assim gigante, pastor? Aquele que te olha de cima, mesmo sendo mais baixo que você. Aquele que te olha de cima. É verdade. Eu achei interessante. Tempo atrás veio um casal, eles acham que eles têm dinheiro. Acham que tem muito dinheiro. Daí chegou na igreja, veio para o culto e falou, meu Deus, que bonito! Que bonito está o tempo, que bonito está o povo cantando, pastor, a mensagem, que bonito. Eu não imaginava isso, sinceramente, não imaginava aquilo. Eu falei, sério isso? Sério isso? Porque mora em tal lugar, porque, sempre atrás uma senhora me chamou e falou assim, pastor, vem para cá, porque eu quero ensinar o senhor como fazer uma reunião. Como fazer uma reunião? Perguntou para mim, como é que está a tua saúde? Eu falei, tá daquele despenado, mas cacarejando. E como é que está a família? Tá bem, tá encaminhado, os desafios normais de uma família. E como é que tá as finanças? Opa, você não tem ideia. As finanças é o seguinte, eu não sou assalariado da igreja, o que eu vou ganhando, eu vou injetando, eu vou fazendo, eu vou ofertando, e vou fazendo. Sério? Mas então você está negativo no banco? Eu tô negativo no banco. A pessoa olhou para mim e falou assim, ainda bem que eu não gasto mais do que eu ganho. Pensando que eu ia pedir dinheiro emprestado. Eu não vou pedir dinheiro emprestado. Eu não peço dinheiro emprestado. Eu vou para o joelho no chão. Mas o que eu estou falando para você são de gigantes que surgem. Porque os gigantes, eles são oportunos. Aquele que te olha de cima. Te olha de cima. Então... Tem algumas pessoas que também não te olham de cima como com relação a finanças. Mas aqueles que é mais ou menos assim. Bem, se durante 20 anos você estudar teologia, se você não for um iconoclastra, ypsilonicamente você jejuar e você blá blá blá, você pode chegar na unção do meu minguinho. Se acham os espirituais no extremo. Não pode, é só uma formalidade que deixa você com medo. Eu falei, meu Deus, eu tenho medo de errar com essa pessoa. Porque eu vou cumprimentar, você chega, às vezes, na roda daquelas pessoas, os cristãos, aqueles pastores, às vezes, ou algumas pessoas que se acham os hiperes, é verdade, chegam para mim, e eu todo desse jeito, meu caipira, que usa terno de fivela e bota, mas o senhor está usando o terno errado, pastor. O senhor tem que abotoar só o botão de cima, o senhor não pode abotoar o botão de baixo. E na hora quando você senta, o senhor tem que... E o garfo... tá bom. E aí, numa tentativa sempre de diminuir, são os gigantes. E o gigante, ele não vê a hora de pisar no menor. Gigante, que eu estou falando, não é físico, não. É um estado de si. Eu penso que sou, eu penso que tenho, eu penso que posso. Eu penso que sou, eu penso que eu tenho, e eu penso que posso.
Algumas pessoas o dinheiro não é nada. 70 mil para mais de 70 mil para mexer no telhado não é nada para algumas pessoas. Nada mesmo. Algumas pessoas, meu irmão, R$ 1.000 não é nada, mas não vão fazer. Eu lembro quando nós estávamos arrecadando alimento para ajudar algumas famílias, uma situação séria. Tá? No mês que estourou a pandemia e que pediram para fechar as igrejas, essa igreja aqui deu mais de 40 e poucas cestas básicas, fora as ajudas que a gente deu se esforçando. E eu lembro que uma irmã da igreja ligou para uma conhecida que tem posses, que se diz rica, e perguntou assim: nós estamos arrecadando alimento, você tem algum quilo de alimento ou alguma coisa que possa fazer para as famílias? Sabe o que a pessoa falou? Bem, eu abri um saco de 1 quilo de feijão agora, tem metade, se quiser pode me buscar. Na região metropolitana, longe, só para cortar mesmo. Deus nunca precisou de gente mesquinha, meu irmão. Deus usa os seus, Deus abençoa os seus, Deus prospera os seus. Porque o que nós vamos levar são as obras das nossas mãos. Quer saber quem é gigante? Pisa no calo de alguém, aí você vai descobrir quem é gigante. Se você pisar no calo de um gigante, você vai descobrir que essa pessoa se revela. Mas ainda tem os filhos de Deus, os remidos, os João Batistas, que dizem: importa que ele cresça e que eu diminua. Que eu diminua. Você está todo dia servindo pessoas e algumas pessoas ainda querendo dar bronca, querendo se aproveitar, uma série de coisas. Gente sem noção. E você não pode esquentar tanta cabeça assim, porque o que grita mais dentro de você é um ego inflamado, é um orgulho. Então, cuidado. Terceiro ponto, terceiro sinal da geração pós-diluviana. Desculpe, pré-diluviana. Que dos gigantes nascem os valentes. Observação aí, ó. Valente é coisa boa, tá, gente? Mas só está valente aqui na Bíblia porque não há palavra que comporte a tradução para isso. O que o texto quer dizer é que de alguém que tem força, mas a usa para surgir contra o outro, esse é apadrinhado, pode ser politicamente, ministerialmente, por uma hierarquia que, em vez de servir, quer que sirva. O que Jesus falou? O maior do reino dos céus será o menor. Quem sabe mais, sirva mais. Por exemplo, eu não indico ninguém fazer isso, porque se você quer ter filho, é importante você ter estrutura. Né? Mas eu lembro, sendo pai novo, ali, e com 21 anos já estava com 2 filhos, eu lembro de bicicleta, voltando do trabalho com caixa de leite nas costas. Eu fiquei, meu irmão, acho que uns 12 anos para mais, comprando pacote de fralda gigante, me virando para tudo, caixa, leite, fralda, pelo amor de Deus, pensei que o mundo ia acabar nisso. Tá? Indo longas distâncias e coisa e tal, sem ser apadrinhado. E a igreja, a mesma coisa, meu pai e minha mãe. Aceitaram Jesus comigo? Mas algumas pessoas são apadrinhadas em muitas coisas, onde o poder econômico, político, de influência, ou até eclesiástico, é usado para destruir outra pessoa. Pessoas afamadas, iludidas. A fama, ela acaba sendo inevitável, principalmente se o que você faz vai lidar muito com o público. Mas a fama nunca pode tomar o lugar da unção, da moral, da graça, do poder, da vontade do Espírito Santo. Saul, ele está perturbado. Mas tem um rapazinho que ainda não tem fama. Ele toca uma harpa ungida de Deus. Ele não tem estilo, mas ele é um adorador ungido de Deus. Ele é cheio de Deus nas suas ações, nas suas respostas. Porque há pessoas que só são cheias de Deus no templo. Mas a sua rotina não. Você está no ônibus, pelo amor de Deus, cada resposta que dá. Se está na escola, empresta a boca para o capeta toda hora. A roupa que veste, na minha época também não tinha isso, né? Na minha época a roupa de escola, de menina, uniforme, era uma calça normal. Hoje, pelo amor de Deus, parece que as meninas são embaladas a vácuo. Eu não sei como não tranca a respiração às vezes. E é verdade.
Eu falei, esses dias eu fui almoçar no lugar, o Eduardo, meu filho mais velho, estava junto, eu falei, aquelas meninas almoçando, Eduardo, como é que é possível aquilo ali, cara? Pelo amor de Deus, olha aquilo ali. E aí você vai ver algumas coisas, quando eu falo para você de ser inevitável, você vai ver da boca de algumas delas, eu sou evangélica. Eu estava andando esses dias numa rua, e aí eu vi que tinha 2 meninos e 2 meninas na frente andando. 2 meninas de calção curto andando. E os meninos estavam vendendo rede, coisa e tal, começaram a andar atrás delas. Eu falei, poxa, eu tenho que virar aqui, mas eu vou continuar andando, porque esses meninos aí estão estranhos. E aí o menino começou para a menina, ei, psiu, olha para cá, ei, filé. E começou, aquele jeitinho, olha para sorte, filé. E a menina olhou para trás, desse jeito. Ele, olha para cá, vamos conversar. Ela olhou assim e falou assim, eu sou evangélica. Eu olhei, um calção desse com a polpa para fora? Vai ser uma polenta caindo na panela? Eu sou evangélica. O rapaz olhou para ela, ei, teu pastor sabe que você está usando um calção desse? O rapaz falou. Daqui a pouco outro disse, ei, meu nome não é Jesus, mas é Pedro. A gente pode conversar. Rapaz bom de lá, mesma coisa. Não é? Rapaz ligeiro. Mas a menina com calção daquele, com o corpo mostrando. E fala, eu sou evangélica. E aí? E aí, meu irmão? Que ideia é essa? Ser cristão ou santificado somente dentro do templo? Aquelas meninas que vão conversar com o rapaz, toda hora ficam mexendo o cabelo e se fazendo. O que é? E os meninos também. Bem que os meninos estão mais... Os meninos... Eita, refletiu ali, hein? Nossa, os meninos estão meio ventilador, alguns assim. Muito aqui, né? Só um joguinho. E eu vi uma pesquisa essa semana. Entre os viciados em jogo de azar na internet, por exemplo, o Tigrinho, a grande maioria são os católicos e os evangélicos. E entre os católicos e evangélicos, a maioria dos homens evangélicos estão viciados em Tigrinho. Que isso? Se fala para dar uma oferta na igreja, vira um demônio. Manifesta ali. Agora, para ficar jogando em aposta, que cabeça é essa? Que fé é essa? Que fé é essa? O que dá para esperar? E alguns aí é só fama de cristão, porque não consegue ter uma aliança financeira com aquele que diz que ama. Vai ver a língua dessa mulher, vai ver a língua desse homem, vai ver os joguinhos de romance. A unção ela é confirmada com o tempo. Pode ter gigante, pode ter valente, pode ter supervalorização da fama, mas na geração pré-diluviana tem também os chamados filhos de Noé, os que decidem andar com Deus. E essa é a quarta característica importante. Tem também aqueles que decidem caminhar com Deus. Está começando a ter um avivamento mais uma vez nos Estados Unidos, e começando pela geração Z. Está começando a ter um avivamento na Europa, mais especificamente na Inglaterra. Depois de toda aquela invasão islâmica, que não se trata de uma religião não, meu irmão. Aquilo é uma ideia política. Quando você vai ver esses países, seja Marrocos, seja Irã, você vai ver antes da invasão islâmica, como eram as mulheres, como era a liberdade. Falam de Israel, meu irmão, falam de Israel, mas é um dos países que mais tem, por incrível que pareça, liberdade homossexual no mundo. Aí ficam contra. Vai ver o que o muçulmano faz num país realmente muçulmano com homossexual. Está sem noção de falar essas coisas. Defender. Esse tempo atrás eu ouvi uma mulher e ela gravou um vídeo assim, um muçulmano atrás, e ela falou, ei, viva o islamismo, eu estou aqui com o rapaz. O rapaz só falou assim, mulher não pode falar, mulher tem que ficar calada. Ela, eita, e saiu. Não tem noção. Se a mulher foi violentada, a culpa é dela ainda. Porque ela estava sozinha, porque ela mostrou a mão, ou porque mostrou os olhos. Olha o absurdo disso. Mulher não pode estudar, depois de uma certa série da escola. Então não tem ginecologista, né? Não tem uma médica ginecologista. Homem não pode examinar a mulher, então a mulher fica sem atendimento.
Você está entendendo sobre o que eu estou falando? A seriedade disso? E aí essas sem noção defendendo tudo isso. Mas tem a geração de pessoas que Deus achou graça aos seus olhos, que Ele tem visto o seu investimento na cruz ser valorizado. Tem visto os Noés se esforçando, trabalhando, construindo arca. Quem quer se misturar, se misture. Eu vou continuar andando com Deus, é isso que Ele está falando. Será como nos dias de Noé. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O nosso investimento, a nossa vida, o sacrifício pessoal. Cheguei na cozinha da igreja hoje ali, estava a irmã Ivete e a irmã Tani, preparando desde ontem o almoço para o pessoal que fez evangelismo. Gente, o pessoal da igreja não veio hoje, porque as mulheres foram para um retiro, e hoje muitos jovens e missionários ficaram o dia todo na igreja fazendo missões. E essa igreja aqui estava lotada de criança, né, Vanderlei? A igreja estava cheia de criança do trabalho que fizeram. E deu um trabalhão, gente. Eu cheguei 6 horas, 5 e pouco aqui, eles estavam terminando de limpar, porque a criançada faz bagunça. Não é? Mas andaram no bairro, evangelizaram e fizeram muita coisa. E aí as duas, desde ontem, fazendo comida, polenta e mais isso, e almoçar e café, e aquela coisa toda. E eu cheguei para elas e falei assim, como é bom trabalhar na obra de Deus, né? É, pastor. A Ivete falou assim, pastor, eu estou cansada, né? Porque eu tinha que fazer isso, aquilo. Eu falei, mas é um privilégio, né, Ivete? É um grande privilégio. Ela olhou assim, eu falei, às vezes a gente esquece. Eu acabei de atender uma senhora, a irmã Neuza. Não é a Neuza, a pastora Neuza aqui da igreja, tá? Ela mora lá em Siqueira Campos, na cidade dos meus pais biológicos. Essa mulher tem quase 70 anos, para mais ou para menos, e o marido dela faleceu de Covid. Eles alugaram, o marido dela alugou um sítio, que é a única coisa que eles têm, um sítio para um rapaz, não fizeram o contrato. O rapaz entrou na justiça para uso capião, para ele ficar com o sítio. O marido dela faleceu de Covid. E ela só tem uma filha, de 42 anos. E a filha está no hospital, nas últimas, com câncer espalhado pelo corpo. E ela tratando um câncer, e ela não tem mais ninguém. E ela cristã. Cristã. Eles estiveram aqui num culto, tempos atrás, quando vieram para Curitiba, tratar. Eu falei, você não fica constrangido com isso? Você acha que você tem problema? Você acha que você tem problema? Foi o que Deus me respondeu quando eu estava fazendo a valeta ali. 40 por 40 de fundura com a picareta, que eu comecei às 7 da manhã, fui terminar de tarde, para a gente poder fazer a cinta para colocar todo aquele portão. Eu fiquei 2 meses anunciando a igreja, pedindo ajuda. Quando chegou no dia, eu fiquei sozinho o dia inteiro. E eu comecei comigo mesmo, eu sou mau líder? Por que parece que todo mundo não escuta? Ué, os homens parecem que disseram isso e aquilo. Aí Deus veio e falou comigo, olha o privilégio que você tem. Você podia estar na penitenciária, com mais, sei lá, quantos caras numa... Você podia estar no hospital assim, você podia estar assim, porque às vezes Deus permite algumas coisas para que a gente tenha uma resposta de sabedoria para a vida. Passado um tempo, eu estava no telhado aqui, com o joelho tudo ralado, mexendo aqui, porque eu fiquei o dia inteiro mexendo ali para tentar isolar, e maçarico, e manta asfáltica, e faltava isso. Falei, meu Deus, a igreja não tem dinheiro, e eu pegando tudo no meu bolso e fazendo. Daí a minha mãe de criação me ligou, né? Ai, filho, o que você está fazendo? Estou aqui no telhado. Meu Deus, filho. Daquele jeito bem sítio. A mãe tem tanta dó de você, filho. Ninguém diz, mãe, é um privilégio, eu falei para ela, você poder cuidar para receber pessoas especiais. É um privilégio poder fazer essas coisas, mãe. Fazer o que é bom para receber o que é bom. Estar no lugar certo. É verdade mesmo. Ela falou assim, é verdade. Eu falei, tem que olhar desse ângulo, porque é o ângulo da verdade. É o ângulo verdadeiro. Servir os outros, fazer o que é para fazer, você vai ter arrependimento disso? Jamais! Jamais! E se alguém vai indenizar de alguma coisa, é o próprio Deus que indeniza a vida, é Ele que adota. Senão a nossa fé vai estar onde? Nós temos a liberdade, meu irmão, de cultuar a Deus, de construir um templo, de nos reunir. Olha o que está acontecendo na China agora. De início, prenderam mais de 30 pastores. Olha o que está acontecendo na Nigéria, meu irmão, que ninguém está noticiando, é só na internet. Em um ano mataram 10.000 cristãos. Estão invadindo igrejas, queimando tudo. Olha o que está acontecendo na Coreia do Norte. Se pegarem você lendo uma Bíblia, não só você vai ser morto, como os teus familiares até a 4ª geração vai ser preso e trabalho forçado. Olha o que está acontecendo. Pastor Jefferson,
foi lá para Guiné-Bissau fazer missões. E quando ele chega em Marrocos, numa escala de avião, e ele está passando por um lugar, ele vê uma grade e pessoas lá embaixo daquela grade. E ele pergunta, o que são aquelas pessoas ali? Ele falou, são aqueles que foram pegos com Bíblia. Lá em Marrocos, presos ali. E nós com a liberdade de portar uma Bíblia, ter uma Bíblia, e nem no culto vem com uma Bíblia. Muito menos em casa vai ler uma Bíblia. Muito menos no celular vai ter uma Bíblia. Muito menos ter noção. A liberdade de ter um estudo com sopa e mais coisas. Ainda assim, diz, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo significa eu não amo. Porque tudo aquilo que você ama, você prioriza. Não existe falta de tempo. Existe falta de prioridade nas nossas vidas. Isso é fatídico. Tudo aquilo que eu me importo, eu me envolvo, eu procuro saber. Lembra quando você estava apaixonado? Apaixonada? Você fazia de tudo para conhecer os detalhes da vida daquela pessoa? O que em Apocalipse o Senhor fala através da vida do apóstolo João, à igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra vocês que deixaram o primeiro amor. Deixaram aquela paixão, aquela disposição. Deixaram. E Deus está falando aqui de uma geração que precisa ter essa paixão de Noé, porque a arca demorou 120 anos para ser construída. Isso é longânimo, isso é um tempo de animação que tem que ter. Será como nos dias de Noé? Porque então, existe uma arca, existe uma salvação, existe pessoas edificando uma arca. Às vezes você pensa que você está sozinho. Às vezes você pensa que você está sozinho. Eu já fui tirado da forca, literalmente, com a corda enrolada. Às vezes você pensa que você está sozinho, mas acontece como aconteceu com Elias, nos dias de Elias, né? Nos dias do profeta Elias, quando ele vai para uma caverna e ele fala, Senhor, eu estou sozinho, eu estou deprimido, parece que eu não consigo alcançar ninguém nem nada, ninguém entende o que eu falo, eles estão me perseguindo. E aí, Deus fala para ele, eu separei mais 7.000 que não se dobraram, mais 7.000 que não se dobraram para Baal, para aquele Deus pagão que não é Deus, é um demônio. Vai lá e faça discípulo. Vai lá e faça discípulo. Onde que estão os edificadores de arca? Aonde que estão os goleiros no reino de Deus? Aonde que está a última chance daqueles que falharam? Há quase 20 anos eu tento fazer discípulos nas casas de recuperação para me ajudar. Não tem uma pessoa. Quando uma pessoa ficou 4 anos, falaram tanta coisa na orelha, que a pessoa desistiu. Por 4 anos. Que estava se sacrificando do mesmo jeito. Gente, aonde estão aqueles que são a última chance daqueles que falharam? Ajude a edificar a arca, porque eu estou indo para lá para edificar a arca. Cada vez, meu irmão, que você toma uma postura cristã, você está edificando uma arca na vida de alguém. Cada vez que você vem fazer um trabalho de pedreiro, você vem limpar o templo, cada vez que você arruma uma cadeira, cada vez que você dá uma oferta, cada vez que você faz a oração por alguém, você está ajudando a edificar uma arca. Nas visitas pela manhã, à tarde, nas coisas que você vai fazer nas regiões metropolitanas, nas aulas que você aprende para você ajudar alguém, tudo que você vai fazendo, você vai edificando uma arca. Eu quero chamar a sua atenção porque os sinais estão aí. A geração de Noé só está repetindo o que Deus já falou. Jesus virá. Entre na arca, isso é, esteja na condição, esteja no corpo de Cristo. Porque Ele está chamando você para uma vida de fé. Eu fiz uma reunião, com muitas reuniões que eu faço durante a semana, aí uma pessoa da grana, né, olhou para mim e falou, você, pastor, não tem noção. Você, todo endividado, a igreja arrecadou. Mês passado entrou 7.000 na igreja, pra você ter uma ideia. Entre dízimos e ofertas, no bruto. E aí as contas tem que pagar da igreja e tudo mais. Não dá, eu tenho que ficar me virando com o limite, essas coisas todas. E aí, o senhor vai cobrar
telhas, vai assumir prestação de 7.600 por mês. Eu falei, acontece que a senhora está olhando só pelo ângulo administrativo. Somente pelo ângulo administrativo. A senhora não está olhando pelos olhos da fé, como eu sempre olhei também. E a gente chegou até onde a gente chegou, tendo tudo quitado. E quando eu dobro meu joelho, eu sei que Deus está ministrando, falando e falar para dar esse passo, eu dou esse passo. E as telhas estão ali. E amanhã vai começar a trocar tudo. Só que amanhã eu tenho que começar a pagar. Amanhã eu tenho que começar a pagar. Então, meu irmão, Deus dá graça. Aonde que estão os goleiros? Aonde que estão os Noés? Aonde que estão os edificadores da arca? Aonde que estão? Porque nessas horas que você vai mexer no calo de alguém, você vai saber quem é gigante e quem não é gigante. Você vai saber quem é valente, quem não é valente. Você vai saber, meu irmão, quem são os filhos de Deus e quem são os filhos dos homens. Revestimento e investimento. Deus está chamando você para fazer toda essa diferença. Você é a última chance de alguém, pode ter certeza. Você é a última chance de alguém. Alguém lembra aqui da Lojas Paulista? Levanta a mão. Foi antes da Pernambucana. Só eu que sou do Velho Testamento aqui. Lembrou, mais uma, isso aí. Lojas Paulista. O dono da Lojas Paulista, antes dele cometer suicídio, ele subiu lá no edifício Itália, lá que fica na Marechal Deodoro, e ele se jogou lá de cima. Antes dele cometer suicídio, ele foi numa igreja e ele foi num culto. Mas isso não foi reparado nele. Estrutura, comunhão, disposição, afinamento espiritual é muito importante. Seja a última chance da vida de alguém, porque você não sabe o que essas pessoas estão passando. Mas não sabe o que eu estou passando também, pastor. Não sabe o que eu estou passando. Você está recebendo uma mensagem que é um voto de confiança de Deus. Esses juniores são aqueles que vão governar. Esses juniores são aqueles que vão pregar para a gente. São aqueles que podem entrar no nosso carro para roubar, ou são aqueles que podem nos ajudar, nos abençoar. O médico que vai nos atender, o político que vai ditar as leis, as aprovações das leis. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo a arca deles. A Yolanda está precisando de ajuda. Essa semana estava chorando. Por quê? Ela está sozinha, tentando. Nós precisamos de homens para ajudar os juniores, gente. Desesperadamente. Desesperadamente, num trabalho feito. E às vezes você está carregado de desculpas apenas. Mas desculpa não salva ninguém. Eu quero chamar aqueles que estão construindo as arcas. Eu quero chamar a geração de Noé para que recebam a armadura de Deus. Quando você ama alguém, você olha todas as suas limitações, né? Quando você ama a Deus, você também vai ver, puxa, eu sou tão limitado nisso, mas eu o amo, eu não posso abandonar, eu não posso deixar de fazer. Porque esse negócio de desculpa, eu não sou santo, eu tenho muito defeito, eu quero organizar primeiro isso e aquilo. Quando se trata de filho, quando se trata daquilo que você ama, você não liga para isso, você passa por cima disso e você vai servir. E é sobre isso que eu estou falando. Quem não se envolve, não se desenvolve. Mas isso somente por um coração disposto. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Porque eu vou orar por você. O reino de Deus é investimento e revestimento. Jesus está chamando você, por quê? Muitas vezes quando você faz essas coisas, Deus adota a tua vida. Tá? Deus adota a tua vida e alcança de uma forma que você não consegue alcançar. Santificação é envolvimento com aquilo que importa para Deus. Pode ter certeza. Põe a mão no teu coração. Eu quero orar com você e eu quero que você dê sua resposta para Deus. Se você é a geração de Noé, se você não é a geração de Noé, eu quero que você dê sua resposta para Deus. Se Deus realmente pode contar com você. Mesmo com as limitações, seja o que for, um posicionamento pessoal teu. Isso é você e Deus. Você pode ter Jesus como teu amigo e falar, Senhor, pode contar comigo nessas necessidades. Ou a partir de hoje eu adoto, ou a partir de hoje eu dou esse passo. Mas é você e Deus. Amém? Quero orar com você. Poderoso Deus, amigo fiel, as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão me assistindo na live ou numa gravação, eu quero pedir, Pai, por favor,
que elas escutem a voz do seu Espírito Santo falando ao interior, ao subconsciente, ao consciente de cada um. Então, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que venha envolver na Tua graça poderosa, venha transformar, Pai, essa realidade, venha, Espírito Santo, ministrar cura, venha ministrar propósito, venha ministrar missão, venha ministrar uma atitude, uma iniciativa, Pai, oh meu Deus, de força, de vontade, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha ungir com óleo a resposta de cada pessoa, ungir com óleo, Pai, com o rio do Teu altar, a resposta de cada pessoa aqui, sobre os passos de coragem, sobre esta vida, meu Deus, sobre essa escolha, sobre essa mudança de vida, porque o Senhor está vindo, meu Pai, e qual é a resposta? Qual é a resposta? Mediante ao que o Senhor tem nos confiado. Por isso, meu Deus, que todas essas estratégias satânicas, Pai, todas essas usadas de Satanás para tentar desarmar o seu povo, essas estratégias caem por terra, meu Deus. Que haja graça, Pai, no envolvimento político, que haja graça, Pai, no envolvimento cristão, Pai, nas mais diversas formas de avanço e qualidade, e que isso seja para o louvor da sua glória. Assim, meu Deus, nós estamos selando este propósito pessoal de cada um aqui, meu Deus, e ligando aos céus, em nome de Jesus, e todos digam, amém.